Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Renan. Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês diferente e é justamente ensinando a vocês como utilizar dois recursos do Photoshop, né? Que são os dados variáveis e também a composição de camadas. Antes de começar a ensinar para vocês, eu vou falar mesmo que eu estava desenvolvendo um conceito de um KV para a Copa do Nordeste. Então, em meio a esse processo, me veio a ideia de ensinar para vocês no YouTube de uma forma de como utilizar esses dois recursos do Photoshop que ajudam bastante, principalmente para quem trabalha com uma demanda de muita escala. Então, eu criei, uma identidade visual, imaginando as redes sociais da Copa do Nordeste, e eu fiz uma coisa inspirada totalmente na xilogravura, na tipografia vernacular. Utilizei alguns elementos que a própria competição já utiliza. Então, troquei, o vermelho, que é por razões de patrocínio, troquei por um azul, que o azul era a identidade da competição, antes dessas mudanças que culminaram numa identidade vermelha da Copa do Nordeste. Então, eu trouxe uma identidade mais institucional e também que trouxesse elementos que remetessem realmente à nossa região, como a xilogravura, o brutalismo. Então, trouxe uma estética totalmente voltada mesmo para a nossa região. Então, eu tentei trazer algo bem mais da terrinha, bem mais da nossa região, e consegui trazer algo dentro das minhas expectativas. Então, por que eu quis ensinar essa questão hoje dos dados variáveis e também das composições de camadas? Porque eu criei uma story, no meu Instagram, e muitas pessoas me perguntaram. Eu tentei ensinar de uma forma bem direta, só que algumas pessoas não entenderam. Então eu decidi trazer isso aqui para o YouTube para ensinar vocês como é que eu trabalho durante o meu processo criativo. Porque se você for perceber, eu vou trabalhar com 10 jogos aqui de uma primeira rodada. A Copa do Nordeste são 20 clubes. Para mim, seria horrível trabalhar colocando 20 escudos numa arte um por um. Eu teria que fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho muito chato. E quando for para substituir a cada rodada, se tornaria algo muito maçante e muito cansativo, ao meu ver. Então, eu tentei otimizar esse processo, trazendo um negócio mais automatizado, e com certeza vocês vão aprender. E eu só convido vocês a me seguirem nas redes sociais, @orenalets, e também me seguir por lá e se inscrever nesse canal, porque volta e meia eu vou tentar trazer alguns conteúdos de design para vocês, que é uma coisa que eu sempre me cobro nisso. Terminando, o conceito da primeira arte, você vê que faltam colocar os escudos. Então, o que foi que eu fiz, Eu criei um PSD de 500 por 500 pixels. O tamanho pode ser o tamanho que você quiser, 1080 por 1080, 300 por 300. Eu estou usando 500 por 500 porque eu acho que é um tamanho razoável para poder colocar os escudos. Uma vez que tem escudo que não tem uma boa qualidade, não é vetorizado. Então vou deixar aqui, eu vou colocar uns incorporados. Eu já tenho alguns escudos em PNG e tenho outros em vetor que eu tenho das bibliotecas da própria Adobe. Então eu tenho do Vitória, tenho do Sport, do Ceará e do Fortaleza, porque eles estão nas duas principais divisões. Os demais eu não tenho escudos em vetor, então eu vou trazer eles em PNG. Então aqui eu coloquei um fundo escuro para poder não tirar nenhum pedaço do escudo, não ter nenhum problema lá na reprodução. E os escudos eles vão vir com as estrelas. Por quê? Porque clubes como Vitória, Fortaleza e Sport, eles possuem manual de marca, e o manual de marca deles não permitem que retire as estrelas do escudo. Então vai ser com as estrelas, mesmo assim. Porém, dentro do quadrado do 500 por 500, eu consigo fazer também ao mesmo tempo a diagramação desses escudos em altura e largura, de forma que eles não fiquem desiguais
e que não fiquem muito menor do que o outro. Então aqui eu coloquei alguns escudos do Fortaleza, do Ceará. Eu vou incluindo escudo por escudo. É um processo bem maçante, então se você quiser pular essa parte, eu recomendo. Então vou dar até uma acelerada aqui para ver se fica bom de uma forma que vocês entendam. Eu coloco do ABC. É um processo bem longo mesmo. Você vê que é um pouquinho chato também de colocar de acordo com as estrelas. Agora, vou dar uma acelerada aqui. Aqui o Asa de Arapiraca. Vou colocar o Botafogo. Eu tô colocando os escudos e tô ocultando também ao mesmo tempo. Para vocês entenderem. Do Piauí tá com um probleminha nas rebarbas, então vou só ajeitar aqui. Pronto, coloquei a marca de camada para ajeitar, fica mais fácil. Deixei ele dentro da largura máxima. Deixa eu ver aqui o próximo. Grande retrô. Esse do Souza tá em baixíssima resolução, então eu tive que improvisar aqui para colocar. E por fim, esse pro ferroviário que eu tinha vetorizado recentemente. É isso. Tá aqui os 20 escudos. Agora eu vou partir para a próxima etapa. Tô só conferindo aqui os escudos. Tá tudo ok, não tá faltando nada. Não está faltando nada. Agora o próximo passo eu vou incorporar os escudos que estavam nas bibliotecas para poder eles não virem faltando. Pronto, vou botar aqui o plano de fundo. Agora eu vou selecionar a camada do escudo do Vitória e vou salvar como escudos CDN, que são os escudos da Copa do Nordeste. Vou deixar aqui habilitada a camada do Vitória. E agora é que vai entrar a brincadeira. Eu vou em janela aqui e vou procurar por composições de camada. Aqui, ó, em cima. Pronto, tá vendo? Composições de camada. Em composições de camada, vocês vão ver que eu vou ter esse menu aqui com várias opções, mas ó, você vai só fazer essa única opção aqui, ó, do mais. Você vai selecionar a camada do Vitória. Você vê que ela está selecionada. Aperta o mais aqui. Você vai para esse menu. Geralmente esse menu ele vai vir com duas opções desabilitadas. Tá? Então seleciona todas as opções e nomeia com o nome do escudo. No caso Vitória aqui, ó. Vou dar o OK. Mesma coisa. Seleciono do esporte. Adiciono mais. E faz a mesma coisa que você fez no escudo do Vitória. Pronto. Marca o esporte, marca o Fortaleza, faz o mesmo procedimento e coloca o nome Fortaleza para facilitar a tua vida. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ceará, a mesma coisa. Deixa visível apenas a camada do escudo que você quer que seja a composição de camada. Mesma coisa aqui com ABC. Vou renomear. Pronto, aqui também no América.
Asa de Arapiraca. Todos os escudos eu vou fazer esse mesmo procedimento. Se tiver 40 escudos, você vai fazer com os 40 escudos. Se for com 2 escudos, você vai fazer com os 2 escudos. Então é importante. É legal até mesmo esse recurso nas artes de escalação de jogadores. Quando você quer colocar um jogador a cada partida, você utilizando desse recurso, você consegue fazer muito bem artes de escalação, artes de match day. Dá para fazer umas coisas muito legais com composição de camada. Então é uma coisa que salva bastante no dia a dia, principalmente se você trabalha com esporte. Você pode usar para outras áreas também esse recurso aqui de composição de camadas. É mais conhecido porque eu comecei a acompanhar alguns canais da gringa que tinham esses conteúdos. Então eu comecei a desenvolver dessa forma. Então não se limite apenas ao esporte para desenvolver esses tipos de material. Dá para fazer com muitas outras coisas. Aqui, ó. Retrô. Souza. É o mesmo procedimento para todos. Pronto, finalizei aqui. Tá as 20 composições de camada. E agora a gente vai para a próxima etapa. De incluir estes escudos nesta arte. Então você vai aqui colocar vinculado, nunca incorporado, coloca vinculado. Porque se você atualizar aquele PSD, ele vai atualizar automaticamente no teu PSD. Então, você tá vendo aqui, ó, tá com o escudo do Piauí, porque eu deixei salvo com o escudo do Piauí selecionado. Então, eu vou diminuir, redimensionar aqui. Pronto. Deixar ele bem reduzido mesmo, para poder não estourar nessas formas aqui que eu criei. Deixar um tamanho aqui de 3,5%, acho que é o que basta. Pronto, dá o OK aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar Alt e arrastar para o lado. Deixar aqui do lado. Segurar os dois e arrastar com Alt também para baixo. Esse mesmo procedimento eu vou fazer com todos os demais locais. Opa, errei aqui. Voltar aqui, pronto, de volta. Aqui Maranhão Imperatriz. Vai ser tudo Piauí, mas depois vocês vão entender como é que vai ficar depois que eu terminar aqui. Pronto, aqui, Jacuipense Juazeirense, Botafogo e Souza. É só arrastar. Pronto, isso aqui. Agora o próximo passo vai ser organizar nas pastas. Cada pasta aqui, ó, tem um jogo. Então eu vou organizar dentro de cada pasta para facilitar a minha vida, até mesmo quando eu for fazer aqui essa organização. Vamos supor que seja para vários jogos, eu já consigo me organizar. Ó. Vou arrastar aqui para escudo A, escudo B. Mesma coisa para os demais jogos. Aqui jogo 2. Mesma coisa aqui. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para poder passar e não ficar tão maçante para vocês. Pronto. Eu acho que errei aqui em alguma coisa. Vou tentar aqui analisar. Pronto, agora eu vou corrigir. A pior parte de você fazer um conteúdo assim é que você tem que organizar as camadas para não ficar um pandemônio aqui e você se confundir no processo. Eu sou o tipo de designer que eu gosto de trabalhar muito com camadas organizadas, em pasta, seja lá o que for. Eu não gosto de entregar um PSD totalmente desorganizado. Eu tive muito trabalho com isso, então eu gosto muito de trabalhar com organização. Pronto. Agora eu selecionei aqui a camada do escudo do Piauí na parte do Ceará. E eu vou aqui em propriedades. Em propriedades, se você ver, tem um menu aqui, ó, não aplicar composição de camada. E tá também linkado com o arquivo dos escudos da Copa do Nordeste. Vocês podem ver aqui. O que é que eu vou fazer agora? Sabe esse menu suspenso aqui, ó, não aplicar composição de camadas? Olha o que vai acontecer nesse momento. Eu vou clicar e tá todos os demais escudos da Copa do Nordeste. Todos os clubes da Copa do Nordeste estão aqui
para serem selecionados. Vou selecionar o escudo do Ceará e a mágica acontece, o escudo do Ceará está aqui. Mesma coisa, vou de novo, escudo do Fortaleza. E assim por diante eu vou repetindo com todos os clubes. E assim todos os clubes vão deixando de ter o escudo do Piauí como padrão e vão tendo o escudo que lhe correspondem. É a parte chata que eu costumo dizer assim, é só mesmo... Agora eu vou organizar aqui, ó, escudo por escudo. É um processozinho de formiguinha, um trabalho de formiguinha mesmo, mas o resultado é bem satisfatório e com certeza bem otimizado no final. Você vê aqui, ó, os escudos, Imperatriz, selecionar aqui outro escudo, Fluminense, Piauí já tem, então não tem pra que mudar, Jacuipense, Juazeirense, Botafogo. Você vê que todos os escudos estão do mesmo tamanho. Você vê, ó, o processo aqui todo de colocar os escudos, tudo certinho. Por fim aqui o escudo do Ferroviário. E o escudo do Retrô, que é o último aqui dessa lista. Pronto. Finalizei. Agora a gente já pode ir para a próxima etapa, que eu posso dizer assim que é a parte mais chata, que são os dados variáveis, e a gente vai ser um pouquinho de programador. Mas aqui ficou, ó, a primeira rodada, ó, com os escudos todos corretos. Você vê que tá tudo bem interessante. Essa identidade visual, se eu lançar esse vídeo nos próximos dias, já vai estar nas minhas redes sociais, aí vocês vão acompanhar ela completa. Então, por aqui tá finalizado o conteúdo de composições de camadas. Agora, o próximo conteúdo será o conteúdo de dados variáveis, que vai servir muito para vocês fazerem classificação de campeonatos e até mesmo emissão de certificados, documentos com muitos nomes. Então aqui, ó, você está vendo a classificação aqui. Eu coloquei de um grupo A, um grupo fantasia. E eu vou criar a classificação. Se você for ver, eu já tenho tudo agrupado. Eu tenho os escudos, eu tenho a quantidade de vitórias, de pontos. E eu já tenho um arquivo no Google Sheet de padrão. Então você vê que eu tenho posição, tem o nome do clube, tem os pontos, tem os jogos e tem as vitórias. Esse aqui eu utilizei no projeto da Série B, que está lá nas minhas redes sociais. Então você vê que tem a posição, tem o clube, tem os pontos, tem os jogos e as vitórias. Uma dica importante coloquem os nomes dos clubes sem acento. Sem tio, sem acento agudo, sem acento circunflexo, porque quando for exportar, ele não vai reconhecer os acentos, vai ficar um monte de símbolo. Daqui só um zoom aqui para vocês entenderem. Daqui, ó, os pontos, tem os jogos, tem as vitórias, posição, tudo de 1 a 20. Então, serão apenas duas células que eu vou utilizar nessa planilha. Uma para a descrição e outra para os dados que são válidos. Se você for ver aqui, ó, na posição 1, eu tenho o arquivo com o mesmo nome do que está lá na planilha. Tem o POS de posição, tem o nome do clube, tem um V de vitória, tem um J de jogos e tem um PTS de pontos. Então, você vê, ó, POS de posição. Você vê aqui na planilha. Você vê o de clube, você vê o de pontos, você vê o de jogos e de vitórias. Pronto. Você tá vendo aí que tá correspondendo com o nome do clube, né? No meio de vitórias aqui, ó, eu já tenho o dado válido, também tenho aqui, também tenho de jogos, bem aqui, e eu tenho de pontos. O de pontos, você vê que tá aqui, ó, no meio de pontos. Pronto, as posições aqui eu vou reduzir de 1 a 5, já que o grupo contém 5 clubes. Pronto, vou mexer aqui. Aqui também eu vou reduzir em 5 clubes. Aqui também vou reduzir em 5 dados variáveis, mas aqui vai ser 5 também.
E nas vitórias também vão ser 5. Pronto. Beleza. Vou mudar agora os nomes dos clubes, né? Vou trocar aqui e vou colocar a ordem de classificação com os pontos, com os jogos e com as vitórias. Vamos lá, ó. Eu vou modificar todo o espaço aqui. Vou colocar aqui o Ceará sem acento, importante, sem acento, pessoal, sem acento. Vocês vão editar no final e colocar os acentos. É a única coisa que vocês vão fazer no material. Pronto. Tem o Ceará aqui. Vou colocar em segundo colocado. Vou tentar aqui inventar uma equipe aqui para colocar nessa classificação. Deixa eu ver aqui. São 20 clubes, gente. Lembrando que os clubes de um grupo se cruzam com os de outro. A versus B, C versus D. Então tá aqui CRB, Confiança. Deixa eu ver se eu penso em outro aqui. De acordo com a qualidade. Maranhão. Opa, coloquei com Tio. Não deveria ter colocado com Tio. Deixa eu ver o próximo time aqui. Pera aí, vou ajeitar no final. Vou pensar aqui em outro clube aqui. Jacuipense. Pronto. Vou só tirar aqui o Tio do Maranhão. Pronto. Vamos supor aqui. Vamos fazer agora a pontuação. Ceará com 13 pontos. 13 pontos, 4 vitórias e um empate. Aí o CRB em segundo lugar, com 9 pontos. Tô inventando a classificação, gente. Tô fazendo aqui no ato mesmo a classificação. Confiança com 8, Maranhão com 5 e Jacuipense com 3. Pronto. Como são 5 jogos na primeira fase, eu vou colocar todo mundo com 5 jogos. Opa, errei de novo. Volta. Ai, que ódio. Tô errando aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Pronto. Pera aí. Não é assim. Vou voltar aqui o normal. Vou só apagar. Por cima. 5 jogos. Cada um com 5 jogos. E a quantidade de vitórias. Tá com 4 vitórias. Deixa eu ver aqui. O CRB com 3. O Confiança com 2, Maranhão com 1 e Jacuipense com 0. Pronto. Morreu aqui. Vai ser esse arquivo aqui que eu vou utilizar. Próxima etapa, vou em arquivo. Vou em baixar. Aqui, ó. Não. É baixar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Baixar. E você vai em valores separados por vírgulas ou ponto .csv. Você vai baixar com esse formato, CSV. Pronto, baixei aqui. Aí agora eu vou fazer a magia acontecer. Vou clicar aqui na camada correspondente ao nome do clube. Deixa eu ver aqui, qualquer camada serve, gente, para usar os dados variáveis. Qualquer camada serve. Vou em imagem, variáveis, definir. Pronto, vou aqui em definir. Eu tenho aqui o nome do clube. Então, na camada que tem o nome do clube, você vai substituir, só clicar aqui, substituição de texto e colocar o nome clube. Mesma coisa para o V aqui, ó, de vitórias. Mesma coisa aqui para os jogos, mesmo aqui para os pontos. E mesma coisa para a posição. Vou no próxima etapa. Eu já tinha testado antes, então por isso vai aparecer aqui de cara. Você vai importar, vai selecionar o arquivo, vai procurar para o arquivo CSV e vai dar o OK. E vai aparecer a classificação aqui. Você vai clicar em OK. Não, peraí, errei. Volta. E tá, faz ao vivo. Tá aqui o clube. Vou em imagem novamente. Vou em variáveis. Vou em definir. Tá tudo definido já com os nomes. Clube. Deixa eu ver aqui, próxima etapa aqui. Substituição de texto. Tá tudo certo. Vou ver se tá tudo ok, se não tá faltando nada. Vamos lá, vou na próxima etapa. Na próxima etapa, eu vou aqui novamente, vou tentar excluir aquilo que deu errado. Vou tentar importar, selecionar aqui o arquivo. Vou de novo para o CSV. Agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo, eu acho. Página 1, tá automático, dá o OK.
Você vê, ó, que tá o nome do clube, tá o número de jogos, posição. Agora eu vou clicar em aplicar. Você vê que tá toda a classificação aplicada e vou dar o OK. Clique sempre em aplicar e no OK. Pronto, você vê que tá tudo, é uma linha só, mas tá com uma variável de texto. Agora eu vou corrigir só esse espaçamento entre linhas, para poder deixar tudo bem diagramado, para não ficar um negócio espalhado. E agora eu vou trocar os acentos. Pronto, aqui Confiança, Maranhão, opa, errei, Jacuipense, vou dar o OK. Pronto, isso aqui é a classificação da Copa do Nordeste. Agora vamos supor um exemplo. Vamos supor que o CRB ele não teve 9 pontos, e sim 10. Eu vou alterar aqui para 10 pontos. Vou aqui baixar de novo para CSV. Baixei. Agora eu vou tentar aqui substituir essas informações da classificação. Vou em variáveis, vou em definir. Beleza, aqui, OK, aqui certo. Próxima etapa, tentar importar aqui o outro CSV. Eu vou excluir esse aqui. Vou clicar. Você vê que não está dando. Vou importar aqui o arquivo, não dá para importar. Vou tentar aqui descobrir o que foi. Acho que eu fiz errado. Espera aí. Vou apagar de novo. Ah, peraí, não é. Não é. Vou apagar aqui de novo. Vou aqui em definir, gente, desculpa. Vou apagar, definir. Tudo certo. Próximo. Vou importar, selecionar arquivo. Procurar o CSV que está correspondente. Vou dar o OK. Aplicar, pronto, apliquei. E vou dar OK. Classificação atualizada com sucesso. Será com 13 pontos, CRB com 10 pontos. Então, é basicamente isso aqui. É o conteúdo que eu estou fazendo aqui com dados variáveis. Deixa eu ver aqui. Pronto. Você vê que é só um arquivo que vai ter tudo, as informações. Os outros não vão ter. Agora é trocar os escudos, né? Vou aqui no posição 1, coloquei o escudo do Ceará que já tinha. Vou colocar agora o escudo do CRB. Na terceira posição, vou trazer o escudo do Confiança. Vou na camada do escudo. E todos estão na camada do escudo. Ó. É só trocar. Ó. Maranhão. E por fim, o Jacuipense. E é isso, gente. O conteúdo de dados variáveis e de composição de camadas está aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Me sigam em todas as redes sociais, @orenanletri em todas elas. Eu vou buscar trazer mais conteúdos assim para vocês. E é isso.